Compre SAP, pague o projeto após o Go Live. Então ele só paga quando ele estiver faturando, literalmente falando, fez o Go Live, tá faturando, o SAP tá funcionando, daí a gente começa a pagar o projeto. Eu não vi nenhuma até hoje e tal, e a gente tá levando. Na feira eu tava até com medo de sofrer alguma represália, né? Falei, você não pode fazer isso. E hoje, pessoal, eu tô recebendo aqui o Luciano Mariano, que ele é CEO da LabOne. A LabOne é uma consultoria que é referência nacional em SAP Business One. Ele vai contar como é que a empresa dele tem crescido aí há 15 anos focando apenas em indicação. A gente faz o projeto para você. Em vez da gente cobrar o projeto agora, a gente vai começar a cobrar o que seria uma sustentação agora. Então a gente vai cobrar um valor mensal pequeno, como se fosse para ter um consultor disponível para você. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Elaine. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco do que é diferente, né? Quando todo mundo fala, pô, você não tem venda, você não investe num time comercial e tal, então realmente é muito bom poder trazer um pouco aí, contar pro público aí, ó, o que a gente faz, como a gente faz e enfim, tá participando. E você tem um baita de um diferencial que eu não vou contar ainda, mas assim, fique com a gente que você vai descobrir, vamos guardar. Que ele vai contar pra gente como é que foi esse processo, como é que ele descobriu isso. Eu acho que o que é mais interessante é a gente observar esse processo, né? De como você foi fazendo essas descobertas e entendendo que esse era um modelo que performava e que funcionava sem você precisar ficar na loucura aí do que os gurus falam de marketing, né? Sim, exato. Conta um pouquinho dessa sua jornada, assim, como é que você começou nessa área, as mudanças que você viu, porque também em 15 anos já mudou muita coisa, né? E nem 15 anos, a gente fala 15 anos de SAP, né? Literalmente falando de Business One. Mas eu voltaria em quase 30 anos de programador, de desenvolvimento de sistemas e tem toda uma base lá atrás que ajudou muito a ter a visão do SAP para as empresas. E por que eu falo isso? A gente trabalha com empresas pequenas e médias em crescimento. Então, quando a gente fala do Business One, não é igual, sabe, falar um é de produto, um é de finanças e tal. O Business One, ele controla a empresa inteira. Então, quando você chega para um cliente, a pequena empresa para SAP é aquela empresa faturando milhões por mês, é aquela empresa de 100 pessoas. Então, não é o pequeno de 2, 3, é o pequeno ali de 50 para cima, de 20 no mínimo para cima, em crescimento, investimento, enfim. Então, você tem que entender de tudo. Você tem que entender de logística, você tem que entender de finanças, tem que entender de faturamento, de imposto. Você tem que discutir com o contador se aquilo está certo ou não, porque vai entrar no SAP e vai faturar daquele jeito. Então, tem bastante coisa aí que, vamos dizer assim, não é só saber o sistema, só saber um pouquinho de empresas. Tem que realmente ter um repertório bem grande aí para atender. Então, é desafio aí. Nossa, eu imagino o que pensa empresas maiores, né? A complexidade. A gente estava até conversando ontem sobre tipos de cargos que existem só em empresas grandes, né? Que assim, Verdade. realmente, porque precisa. Você tem que segmentar, você tem que colocar pessoas especializadas, porque tem uma demanda muito grande, né? Sim. E aí, como é que é esse processo, assim, para vocês? Como é que foi esse desenvolvimento, né? E vocês chegarem aí a entender, no caso, você entender como que você ia fazer a empresa crescer, né? O que levou você a entender que talvez fosse mais interessante eu focar em indicação? Eu vou voltar um pouco no tempo, vamos dizer assim, né? Antes de entrar em SAP, como eu entrei com o SAP. Então, eu tinha aí 8 anos, mais ou menos, desenvolvendo um sistema para um cliente, para uma distribuidora onde eu trabalhava. E naquela época, em 2004, 2005, eu montei um portal, um site para empresas de eventos. E eu comecei a divulgar aquilo, era a época do meu casamento, inclusive, e aquele sistema ficou bem legal. Então, tinha uma cerimonialista que usava, tinha uma empresa de doce que usava, e ele era bem simples. Você coloca ali o noivo e a noiva, data do casamento e o que vai ter. Então, decoração usava, chegou até umas 15 empresas na época usando, pagando uma mensalidade. Já era um SaaS, que hoje fala muito hoje em dia em SaaS e recorrência. E eu lá atrás, eu estava com isso já na mão e eu não tinha nem essa noção do que era, mas eu sabia que eu tinha alguma coisa legal ali. Cheguei a ter 18 empresas usando ele. E foi o momento que eu comentei na distribuidora, viu? Eu era CLT, então eu fazia sempre no tempo livre, né? Isso daí eu não conseguia dar atenção para esses clientes. E na distribuidora a gente tinha um sistema feito interno. Então tinha ali um Delphi, alguma coisa ali.
E a gente fazia interno. Então eu falei, viu, eu preciso sair, eu gostaria de sair, eu já tinha atingido ali, já era gerente de TI, tinha um time já que eu liderava lá de desenvolvimento. Falei, eu gostaria de sair para cuidar disso, para cuidar desse meu SaaS aqui e trabalhar em cima dele. E na distribuidora eu já tinha aprendido o que eu precisava, vamos pensar assim, de negócios ali, da empresa. Então eu queria alguns ares novos, foi até a época que eu saí, fui para FGV, para aprender um pouco mais de negócios e tal, enfim. E quando eu comentei isso, a diretoria falou, viu, tudo bem, mas o sistema aqui só você conhece. Então vamos colocar um sistema de mercado. E aí que a gente olhou para o mercado e falou, pô, o que mais encaixaria aqui, né, o que a gente enxergou na época como melhor seria o SAP. E o SAP, ele já vem pronto para você implanta ele, você começa a usar, mas você pode customizar ele com funcionalidades que você precisa. E a gente chamou uma consultoria, eles viram a empresa, literalmente a empresa compra, armazena e vende. Então, o time comercial que veio, ele meio que subestimou um pouco o que a gente fazia ali dentro, as automações. E tranquilo, então eles venderam, falaram, a gente coloca rapidinho aqui, você já está testando, é uma coisa de 3 meses de projeto. Então aí você já sabe que, pô, não sei se vai dar. Era 1 mês e meio, era setembro, e você falou, um mês e meio a gente implanta, 1 mês e meio você testa. E na virada do ano você já está faturando. Era a época que estava entrando nota eletrônica, nosso sistema ainda nem tinha nota eletrônica, a gente falou, a gente precisa. Então tudo casou ali para dar certo. E aí aconteceu que eles vieram, começaram a camelar, algumas coisas não davam tão certo, o volume ali não era bem como eles colocaram. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, 800 vendas praticamente por dia. Então, 800 notas emitidas, 1.500, 2.000 boletos, tem venda que é 3 parcelas. Então, precisou muito de customização. E para eles era a venda do SAP. Então, quando precisou colocar desenvolvedor, fazer customização, o faturamento é por caminhão. Então, primeiro você carrega um caminhão, viagem para o litoral. Aí o cara tem que bater num botão e faturar aquele caminhão inteiro. Então, pô, tem 50 pedidos lá dentro, tem que faturar os 50. As notas tem que sair na ordem que vai ser entregue. Então, tinha muita coisa. Como a gente tinha 8 anos de sistema feito interno, a gente tinha muita automação lá dentro. E aí, vamos dizer assim, a gente bateu nesse ponto, que a consultoria, de fato, não conseguiu, queria mais dinheiro, precisava de mais coisa. E depois de 1 ano, aí a gente começou, viu, não dá mais. Só que eu tava lá, viu, mas eu quero sair para o meu SaaS. Eu preciso fazer esse negócio funcionar. E como eu já era programador, então eu comecei a ver o pessoal trabalhando, ver as documentações, e falei, viu, deixa que eu vou fazer isso daqui. E aí conversei com a empresa e falei, viu, vamos dispensar eles, mantém eles como parceiro, emitindo licença e tal, e eu vou assumir esse BO, entre aspas, né, vou assumir essa implantação. E aí comecei a desenvolver e começou a dar certo. Então eu falei, preciso faturar esse caminhão, bateu aqui, já mando aqui faturar, pronto. Então o SAP, ele é muito estruturado para isso, você tem muita documentação. Então como produto, é um produto bom. A gente realmente acabou pecando um pouco pela consultoria. E por ter subestimado o projeto, enfim. Mas o produto em si era muito bom. E aí a gente conseguiu fazer aquilo funcionar. E aí quando eu entre aspas, estava livre para sair, né, acabei mantendo um contrato com eles para uma manutenção ali. O dono da empresa tem um outro amigo dele que também tem empresa. Ele falou, pô, o Luciano fez para nós e falou para mim, Luciano, ele também tá precisando lá de um sistema. Você não quer ir lá conversar com ele? E aí começou. E aí começou. Aí, entre aspas, me atrapalhou, né? Porque dele me indicou outro, eu falei, pô, é assim, outro nem me perguntou nada no sentido, viu, mas tem tal coisa. Então foi aquela conversa, é SAP, é isso, beleza, viu, quanto é? Pode fazer. Foi muito tranquilo nesse sentido, porque veio uma indicação muito quente. Então, pô, é um dono aqui falando bem de uma pessoa, você fala, o que ele falar, pode colocar a mão no fogo que vai dar certo. Então, foi nessa linha. Então, eu já estava com 2 clientes que já teriam uma recorrência para mim, de certa forma, que já ultrapassou meu SaaS, né, que estava começando, e aí não tem como, né? Acabei assumindo esse outro. Comecei a fazer FGV daí para aprender mais de mercado, porque eu só conhecia a distribuidora até então, e agora eu conheceria essa outra empresa também. E acabei indo para uma consultoria em Campinas na época, porque daí eu precisava conhecer mais do SAP, precisava ver como que os outros fazem, né? Aí conversei com uma consultoria e falei, viu, eu quero ganhar experiência, vamos... Só que até eu abri, eu já tenho um cliente assim, eu já tenho um cliente assado, cliente que já tá comigo, que confia, que eu já fiz. Só que eu quero ir conhecer mais coisas.
E a gente conversou. E aí, resumindo, eu trabalhava 3 dias para eles em Campinas, com o cliente deles, então eles me alocaram em projetos muito legais, conheci bastante gente boa nesse tempo. E em coisa de 4, 5 meses, um outro cliente me ligou, uma outra pessoa me ligou falando, se eu não ouvi falar de você, quero implantar. E aí já era meu 3º cliente de SAP. E aí eu falei para a consultoria, viu, não consigo mais, tá chegando um 3º, fiquei uns 6 meses ali, conheci bastante gente boa e tal, mas enfim, precisava ir, e aí começou a Lab. Daí eu precisei contratar uma moça que tá comigo até hoje, isso em 2009, 2010, até hoje ela tá comigo, e a gente começou a crescer dessa forma. Então eu já estava com 3 clientes. Para quem era CLT, tá saindo do CLT, né, para ganhar, entre aspas, PJ de cada um desses 3, já era o começo da empresa e eu que não tinha enxergado. Então, nesse ponto, a Lab1 ela já nasceu meio que por indicação, já crescendo assim nesse formato. Eu tenho, talvez até hoje, um problema que para nós isso está funcionando muito bem. E às vezes eu não via o mercado, por exemplo, como o mercado fazia, como as outras vendiam. Para mim, eu sabia como eu vendia. Para mim, que era de Sorocaba, né, interior lá de São Paulo, a gente já perdeu o projeto de SAP por estar cobrando barato. Então, só como assim, né? A gente recebeu uma ligação, eu vim para São Paulo, conversei com a empresa, tá? Tranquilo o projeto. Eu falei, viu, vou chutar um número agora, mais ou menos. Isso aqui, R$100 mil, 6 meses a gente consegue implantar. Para mim estava ótimo, eu tinha mais 2 estagiários que iam me ajudar. Esse número fechava muito bem para mim. E depois de um tempo, eles falaram, não vamos fazer agora, tal. Eu falei, beleza, tranquilo, continuei lá com os meus clientes e vamos. Isso acho que foi em 2012, 2014, mais ou menos. Depois de um ano, mais ou menos, eles me chamaram de novo. E aí ele falou, Luciano, vamos dar sequência, você pode? Eu falei, posso, vamos continuar e tal. Aí continuamos. E depois eu conheci o rapaz de TI lá, e quando você trabalha em projetos, você acaba se aproximando, né, das pessoas, entendendo o dia a dia e tal. E um dia ele falou, sabe por que não fecharam com você antes? E aí ele foi nessa aí, ele falou, viu, tava muito barato. A consultoria em São Paulo cobrou 300 mil. O pessoal olhou e falou, viu, esse aqui é interior, tá ali. O tempo das consultorias é tudo mais ou menos igual. O SAP, ele chegou para essa linha, ele chegou no Brasil em 2004. A gente começou em 2008. A maioria das consultorias é mais ou menos ali 2005 a 2008. Então, tempo de empresa, tudo isso, conta, mas estava igual. Mas ele falou, viu, só que o seu valor estava lá embaixo. Ele falou, viu, esse moleque não vai conseguir implantar nesse tempo. E aí eles pegaram a consultoria de São Paulo, tiveram aqueles problemas tradicionais. Vem um consultor, às vezes é bom, resolve, mas depois vai embora, porque fecharam outro projeto e manda o cara em outro. Depois vem outro consultor que está perdido, daí ele tem que ver tudo de novo. Então, é coisa que acontece no mercado de consultoria, e enfim. E aí depois eles chamaram a gente e falaram, viu, vamos implantar, volta, atualiza a sua proposta e tal. E daí a gente fez, funcionou, tá com a gente até hoje, o cliente também. E, enfim, e vai nessa linha. Então, já aconteceu, tipo, como eu não conheço muito no mercado, que é a ambição, que é você tem um comercial, você tem comissão, isso, aquilo, vamos investir. Então, funciona bem pra gente, acaba chegando, se eu pego um faturamento, por exemplo, da empresa até hoje, ela tá sempre num ritmo, vamos dizer assim, de crescimento, e eu gosto porque ele tá muito controlado. Então, não acontece, fechamos 3 projetos do nada e tal. Então, tudo que você vai fazendo vai encaixando, você vai tendo um crescimento ali orgânico, né, mas não é aquela disparada, mas tá tudo sob controle, tá tudo funcionando bem. Então, a gente está um pouco fora da curva aí do mercado nesse sentido. É bem interessante, porque realmente, assim, o que a gente vê o pessoal muito focado nisso. Olha, de ciência de venda, de como é que a gente vende, método de venda, método de fechamento, SDR, closer, hunter, funil e tal. E aí você está focado ali nesse crescimento, trabalhando. E você faz alguma coisa ativa para trazer essas indicações, ou elas acabam acontecendo em razão da prestação de serviço? Acontece. Eu não tenho nada nesse sentido, porque até alguns falam, viu, você precisa ir uma vez por mês o cliente, tomar um café, fazer uma média, às vezes fazer um upselling, né? Você fala, pô, teu cliente vende alguma coisinha a mais para ele. Tem essa demanda, mas eu acabo nem tendo tempo muito para isso, pelo que a gente já acontece. Então, do nada, pô, apareceu um projeto novo, apareceu
no SAP você tem muito customização também. Então o que as consultorias, o que o mercado acaba fazendo? Vende o projeto, entrega o projeto, ganha a comissão daquela venda, ganha a licença e vai embora. Aí quando o cliente precisa de uma coisa a mais, é uma nova negociação. Então, você precisa de 10 dias de um consultor, vai custar tanto, isso e aquilo. E acaba ficando caro para o cliente daí, porque deu um custo que ele não esperava, vamos dizer assim, né? Quando você pega o sistema e fala, não, vou ter. E tem bastante cliente que vem para nós nesse sentido. Eu comprei, mas implantaram de qualquer jeito e foram embora. Então a Labion chega e acaba ajudando o cliente nesse sentido. Então a gente fecha um contrato mensal, a gente tem um diferencial, a maioria cobra por dia, por hora, às vezes de consultoria. A gente entende a dor do cliente, o tamanho do cliente, fecha um contrato mensal. Tá bom para o cliente, tá bom para a gente. E eu aloco um time ali. Então aqui vai ter um consultor júnior, aqui vai ter um consultor pleno, aqui vai ter 2, aqui vai ter um desenvolvedor. Então a gente vai para essa linha. E eu me encaixo como parceiro do cliente. Como eu vim do cliente, eu senti a dor lá atrás e, eu preciso disso, faz funcionar. Enfim, eu acabei percebendo muito o que é a dor do cliente, sabendo o que o cliente está sentindo. Então eu mesmo, até como pessoa, né, você falou, eu vou cobrar isso daqui, eu vou ser parceiro dele. Então se em algum momento, o servidor dele queimou e precisa fazer de novo, a gente acaba tendo um esforço extra de fazer de novo. E, entre aspas, fala, vou cobrar por esse serviço adicional que teve. Então, é uma situação que eu tento entender muito do lado do cliente. Então, como a gente já tem uma parceria, um valor mensal, aquele número já me atende em termos de empresa, de estrutura, e eu entendo que eu não preciso cobrar esse extra dele. Então, já aconteceu, a gente foi num projeto novo, era uma semana para estar o servidor no ar. Eles colocaram uma máquina, pediram para instalar naquela máquina, nem era servidor na época. Não, instala aqui, a gente já começa a usar. A máquina queimou em 2 dias de projeto. Tem que fazer tudo de novo. Ah, não, agora daqui 10 dias vai chegar o servidor. Aí vamos ter que instalar tudo de novo no servidor. Então você tem algumas coisas ali que você tem que, lógico, você vai conversando com o cliente e fala, tudo bem, o prazo vai atrapalhar um pouco. Mas a gente vai entendendo aquilo como parte do projeto. É um over-delivery, né? E assim, sim. E porque tem gente que cobra até para dar bom dia, né? Você tem algumas coisas que... Agora é complicado. E é difícil falar quem tá certo e quem tá errado, porque você tem um custo. Então você fala, vou ter que mandar, igual nesse caso, a gente instalou num servidor, instalou em outro, primeiro era uma máquina, queimou a máquina. É um retrabalho. Então você fala, quem teve culpa disso? Foi a consultoria, foi o cliente, foi a máquina. Então tem muita situação, tem muito viés que você acaba tendo que ter uma conversa para... Isso acontece muito com a gente também, sabe? Porque, por exemplo, acontece assim, da gente começar um projeto. E muitas vezes quando a gente quer fazer um projeto, tem toda uma ideia, por exemplo, para as edições, né? Muita gente não sabe, mas algumas vezes a gente tem que fazer um manual de edição, que é diferente de um manual de marca. Né? Para algumas marcas que têm uma necessidade muito específica. E aí, o que a gente faz? A gente percebe que, às vezes, o cliente não sabe o que ele quer. Isso é muito comum. Acho que todo mundo passa por isso. Total. E aí, você tem que ter aquele risco. Olha, eu vou fazer... E eu posso ter o risco de eu ter que fazer tudo de novo. Porque na hora que ele vê, ele vai me dizer se ele quer ou se ele não quer. Só que se eu não tenho esse risco, né? E às vezes acontece finalização de podcast, finalização de corte, os materiais que a gente manda, os pacotes de divulgação dos episódios e tal. Às vezes chega no momento assim, que ele vai olhar e vai dizer, poxa, tá super legal. Às vezes chega um momento que ele diz, cara, acho que não é bem isso. Aí você tem que refazer. Mas faz parte. Por quê? Porque nem sempre você consegue decidir tudo antes, né? E como é que você lida com essa questão? Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque tem tudo a ver com todo mundo no geral. Briefing. Tem um briefing meio de campo ali, Em marketing, em TI, briefing é o que há, né? A gente trabalha muito, a gente não tem um time comercial, a gente tem gerente de projetos. Então, eu sou um gerente de projeto, por exemplo. Então, eu vou e converso com o cliente e eu vejo a empresa, eu entendo o que ele precisa. Então, aquela bagagem lá de trás, quando eu fazia sistema para banda, fazia sistema para loja de carro, fazia sistema, enfim, para igreja, eu já fiz um sisteminha lá. E até engraçado, o da igreja eu fiz, uma moça que trabalhava na igreja que me conhecia, escreveu exatamente o que ela precisava. Luciano, eu preciso disso, eu preciso de um cadastro de batismo, um cadastro de casamento. Vai funcionar assim, no batismo eu tenho que ter essas informações. Ela me trouxe tudo escrito. Então eu peguei aquele sistema, fiz em 2, 3 semanas, acho que hoje com o IA faria em 2 dias. Mas eu fiz ali em 2, 3 semanas, entreguei, teve um ajuste ou outro, e em 1 mês estava rodando. E ficou. E eu cobrei aquele sistema específico e não falei mais com eles. Depois de 5, 6 anos, o padre me liga
que o computador deu problema, precisava reinstalar e o sistema não tá funcionando. Oh, meu Deus. Falei, eu nem sabia que vocês usavam esse sistema. Então foi legal porque assim, foi muito bem desenhado por ela, o que foi feito, conseguiu atender bem o que precisava e pronto. Então você fala, viu, só isso, é aquele minimalista que a gente fala hoje, que funciona muito bem. Então, aquela bagagem lá de trás, quando você já viu bastante coisa acontecendo, o próprio ter trabalhado em outra consultoria, ter pego outras ideias de projetos e tal, ela ajudou a fazer esse meio de campo. Então, quando eu chego num cliente hoje e falo, eu quero implantar, é aquela empresa. Você vê a empresa, você já tem uma ideia do esforço que você vai ter. Então, como eu comentei lá atrás, o pessoal fala, compra, armazena e vende. Então, é simples para o SAP. Mas, viu, a quantidade é absurda deles. Então, o faturamento não vai ser pedido a pedido, vai ter que faturar um lote. A movimentação em estoque tem que acontecer, provavelmente controla a data de validade. Então, você tem um monte de coisa que você já olha e você prevê que aquilo vai acontecer. Então, esse meio de campo, quando o cliente fala, eu preciso disso, às vezes a gente olha e fala, viu, você não precisa bem disso, né? Você precisa um pouco mais, você precisa daquilo e daquilo também. Ou o cliente falando, puxa, isso aqui realmente eu não tinha pensado e seria bom para a gente ter. Então, tem muita coisa que você acaba trazendo para o cliente meio como uma consultoria, de fato, de negócio. Você fala, viu, aqui não seria melhor se tivesse tal coisa? Então, você já tem vários outros projetos que você já trabalhou. E aí você consegue fazer esse meio de campo. Então, quando você leva para um desenvolvedor, eu faço o meio de campo com o cliente. Então, tudo que o cliente precisa, ele me passa. Ele conversa comigo, eu participo da reunião. Tem cliente que é reunião semanal, tem cliente que é reunião quinzenal. A gente faz as reuniões. Então, eu faço esse meio de campo para daí levar para o time. Então, eu tenho um projeto, falo, esse projeto vai ter 2 desenvolvedores internos alocados, ou um consultor de suporte alocado. Então, às vezes, o cliente pede uma coisa e o desenvolvedor fala, Luciano, pediram isso e isso. Eu falei, calma, que não é bem isso que ele vai querer. Ele está precisando, na verdade, é esse e esse. Então, você faz aquele trabalho até para evitar um retrabalho depois e tal. Então, isso acontece muito. E você poder chegar com uma bagagem, conversar com o cliente e falar, viu, eu acho que isso aqui seria assim, seria melhor e tal, isso faz muita diferença e o cliente acaba. Teve um projeto que a gente acabou o projeto e o cliente pediu para continuar 2 anos ainda. Não, mas eu quero que você participe de reunião, continue aqui com a gente. Eu falei, viu, o projeto acabou. Não, a gente tem bastante coisa ainda, tá? Então vamos. E de fato, tipo, o cliente acabou aumentando, melhorando as coisas, então isso é bem bacana. É, porque você tem a visão de negócio. Essa é uma... A FGV deu bastante diferença nisso. Eu tinha a opção do curso em Sorocaba, que era na minha cidade. Falei, não, eu vou para São Paulo. Você tem uma troca, um network muito maior em São Paulo. As pessoas, assim, é outro mundo, né? Então, você fala, pô, sair do interior para vir fazer aqui, valeu muito a pena. Por mais que sábado você tenha que acordar às 6 horas da manhã para vir, mas valeu a pena. Deu bagagem. E vários projetos. Hoje, acho que eu somaria mais de 50 projetos que eu já atuei, assim, nesse sentido. Já teve outras consultorias me chamando para resolver pontos específicos de projeto. Já teve outros consultores falando para o cliente, isso aqui, pede para a LabOne que eles vão fazer esse ponto para você. Então, a consultoria está fazendo a implantação, mas a LabOne vai cuidar só da integração bancária, porque o seu volume de boleto é muito grande. Se eu querer abraçar isso, vai atrapalhar. Então, eles acabam encaixando a gente até como uma força extra. Então, hoje, pelo tempo que a gente já tem, pelo que a gente já fez de mercado, acaba tendo muita, voltando, né, no ponto de indicação. Então, até o concorrente, literalmente falando, tipo assim, Luciano, vem e vê tal coisa aqui que acho que você vai resolver isso aqui melhor que a gente. E ele não se indispõe com o cliente em alguma coisa. Então, às vezes, uma consultoria vendeu um projeto de SAP e no meio do caminho o cliente fala, viu, preciso que integre com o WMS. E não estava previsto isso. Então, em vez da consultoria querer abraçar isso, ela olha isso e fala, viu, isso aqui vai para a LabOne, vamos dizer assim, que eles têm uma solução legal para isso. E a gente acaba agregando mais no projeto. Então, isso é bacana. E isso é muito legal. Pensando no crescimento que vocês têm, né? Falando dessa questão de indicação, que tem tudo a ver com a experiência, né? Então, quer dizer, o cliente que você adquire, ele continua ali, né? Com outros projetos, com outras oportunidades, até porque a tecnologia muda, que nem reforma tributária, né? Tá entrando, e aí, como é que vai ser? E outros módulos, outras necessidades que vão surgindo também. Então, acho que se a gente for pensar em termos de lição que fica, né? Quando a gente fala muito pro nosso pessoal de marketing, que é muito focado ali na parte de... é o meio, né? Atração e tal. Acho que o que fica é entender esse core da empresa, né? Que esse core da empresa,
E entender não é só o comunicar esse core, é o como você mostra esse core efetivamente para o seu cliente, né? Sim, a gente tem um pessoal de marketing, e até a gente participou da feira recentemente aí em São Paulo, e tivemos algumas trocas de experiência e tal. E o nosso marketing, ele não é voltado em atrair cliente. Ele é voltado a, como eu diria, deixar a casa, deixar o jardim bonito. Se algum cliente chegar, ele vai ver um negócio legal, vai ver que tá bem estruturado. Só que o marketing nosso é mais assim, vamos cuidar do que está aqui. Mas o que você comentou, o core nosso é participar de uma reunião e conseguir conversar à altura com o cliente e ele se sentir confortável que a gente está entendendo o que ele precisa. Ou até que eu comentei que a gente está trazendo mais soluções para eles. Falou, você está me pedindo isso, mas eu consigo também fazer isso e isso. Não te ajudaria nesse sentido? Tá? Então a gente consegue agregar mais para ele. Então não é só, vou te implantar SAP e tá tudo bem. A gente consegue trazer e encaixar mais coisas. Você foca no problema, né? Na entrega e que nem a gente fala, naquela parceria com ele, vou resolver as suas dores. Então, literalmente, né, do problema dele. Então você fala, vou resolver isso daqui para você. Resolvido isso daqui, agora eu consigo já automatizar aquilo lá que eu vi que tem também. Às vezes é uma dor que ele nem imaginaria que daria para resolver. A gente tem um cliente que ele recebia mais ou menos 2.000, 3.000 boletos por dia. Quando subia no SAP, isso demorava 1 hora para processar e parava o resto da empresa. Então, é servidor, isso e aquilo. E daí, até eu me lembro, eu estava algum dia de madrugada, chegou lá algum SMS lá avisando, boleto pago tal no celular. Não lembro se era do Nubank, o que foi? Falou, viu, processaram já de madrugada. E daí eu fui olhar, como que eles processam isso de madrugada, né? E isso há 10, 15 anos atrás. Aí eu fui entender isso e eles falaram, viu, o banco ele já tem esse arquivo lá, então você consegue puxar esse arquivo para você de madrugada. E ainda nem existia a parte de troca, existiam as vans bancárias, assim. Aí você fala, então a gente consegue trazer esse arquivo do banco para a empresa e eu consigo processar esse arquivo automático 5 horas da manhã. Então, a gente conseguiu automatizar isso. Era uma dor que tinha lá do pessoal chegar, a menina do financeiro chegava 1 hora mais cedo para poder processar sem atrapalhar ninguém. Se desse algum erro, ela perdia aquele processamento e tinha que fazer tudo 9, 10 horas da manhã, a empresa já rodando, todo mundo reclamando. Então, a gente conseguiu trazer isso de manhã e a gente faz o quê? A gente processa 95, 98% do arquivo, que é os boletos que foi pago certinho. Se tem algum boleto que foi pago com diferença, não pagou juros, antigamente aconteceu muito isso, o cliente ajustava lá o código de barra, então, um boleto não pagou juros tal, daí a gente deixava reservado para ela analisar. Então, existia o trabalho manual ainda de análise, mas 95, 98% entrava automático. Então, daquele arquivo que ela olhava, eu tenho 2.000 boletos para processar, não, agora eu tenho só 20, 30, falei, eu tô no céu, e eu nem sabia que poderia existir essa possibilidade. E foi bem isso, você sabe que o cliente tem uma situação e de repente você está tomando um café numa padaria, você pensa, fala, nossa, isso aqui resolveria aquela dor. Então a gente acaba indo muito para essa linha, você fica muito conectado com o cliente. Que eu falei, você tem uma parceria ali, então você está sempre ativo, vamos dizer assim, com aqueles clientes. Isso é bem interessante porque é bem na contramão do que a gente vê muito no mercado, né? E até das redes sociais, porque o pessoal é tudo em desespero, né? Na rede social, assim, dá até nervoso. A gente teve uma entrevista aqui recentemente que o Rafael Reis, e ele comentou, eu não lembro quem é que chama, mas ele tem o termo que o pessoal está usando, que chama-se os coveiros do marketing. Que tudo vai morrer, que um vai matar o outro, umas coisas assim. E aí entra em desespero, né? E aí eu achei interessante, se eu queria que você compartilhasse, que aí já vem um pouco da sua visão como mentor de startup e tal. Como é que você vê essa questão dessa ansiedade que existe no mercado, que junta a ansiedade em marketing, a ansiedade em venda? Você acha que isso é legal ou o que você vê, na verdade, acaba sendo atrapalhando? Eu acho que assim, você tem negócios e negócios. Então, quando você fala, eu fiz um produto bom, eu fiz um SaaS, por exemplo, e ele já está bom, ele está estruturado, e eu só vou vender, eu vou escalar. Isso é extremamente válido. Então, você fala, eu quero investir em marketing, eu quero trazer leads para cá e eu quero converter esse lead. Meu produto já está estruturado. Então, muito você fala, eu quero um SaaS, eu quero uma empresa escalável e tal. Ou seja, eu tenho 1.000 clientes, eu posso colocar mais 10.000 que o sistema está ali.
Então, é escala, e não tem problema, e, faz muito sentido. E aí faz muito sentido você ter um marketing agressivo para isso. No caso da consultoria, você vende o projeto, a venda não é nem talvez o começo da coisa, né? Porque o difícil é você implantar. Então você fala, eu não posso vender 5 projetos em um mês se eu não tiver um time estruturado para implantar isso bem. Então, assim, você tem que respeitar ali o seu tamanho e tal. Então, eu acho que vai de negócios, né? Então você fala, então talvez para algumas empresas não faça tanto sentido, você fala, eu quero trazer igual você pegar uma oficina de bairro, vamos dizer assim. Então a capacidade dele é aquela. Então não adianta ele falar, vou investir muito em marketing e tal. Ele tem que investir no trabalho bom e manter uma indicação, manter ali pessoas que confiam nele, que sabem, esse aqui vai me voltar. Então a gente acredita muito mais nesse trabalho que você entregue ao cliente, que eu volto no ponto, eu vim do cliente, eu sei o que é o sofrimento e tal, você fala, você tem que ser parceiro do cliente, estar junto e fazer as coisas acontecerem de fato, sem se preocupar só se vai faturar, se vai ganhar, se a conta está fechando no final do mês, o valor ali acaba sendo uma consequência. Quando o cliente sabe que ele pode contar com você, eu acho que assim, você tem um retorno muito melhor com ele ali. A gente já teve casos de cliente de atrapalhar, de queimar servidor e trabalhar 2, 3 dias no final de semana para estruturar tudo de volta, para o cliente não ser impactado numa segunda-feira. Então tem muita coisa assim que você acaba vendo. É o compromisso, né? Entender o que você entrega, né? Eu acho que que é o diferencial assim, da Lab One é que vocês estão olhando para o depois. Então, olhando que é como o cliente vai usar aquilo no dia a dia. Como é que aquilo vai impactar realmente o negócio, né? Não é só a implantação. Aquilo vai ser útil, porque senão fica que nem eu contrato um CRM, acontece muito isso. Contrato um CRM super, ninguém preenche. E aí depois descontinua o CRM, né? Isso é muito clássico. E aí, por quê? Porque muitas vezes CRM é uma solução que, assim, não foi olhar para o processo para entender se realmente fazia sentido, se era a melhor ferramenta, se tinha que treinar a equipe primeiro, conscientizar para o pessoal utilizar. Todo aquele processo, né, que foi, não, vamos só comprar que vai resolver. E aí você vê que não resolve. Sim, não adianta, não é só a ferramenta. A ferramenta é o meio para você atingir alguma coisa ali. A gente já teve indicações de empresa de eu conversar com a pessoa e falar, mas você pode tentar uma solução de mercado, você pode tentar aí um software de, sei lá, um valor mensal por mês. Você não precisa de um SAP para o que você está fazendo aqui, para o que você está falando. Então acaba muito batendo nisso também. Então se olhar e falar, isso aqui não é seu público-alvo. Então você não precisa querer vender para ele. Por mais que ele tenha dinheiro e tal, eu tenho um conhecido esses dias que falou, não, estou investindo em muita franquia, estava com muito dinheiro comprando loja de franquia e tal, quero ter o SAP para controlar a holding. Eu falei, mas tu não precisa disso. Então você acaba convencendo ele e fala, não, calma, sabe, não é bem essa linha, enfim. E depois acho que eu acompanho a pessoa, deu certo e tal, mas fica nessa. E aí, de fato, o pessoal olha e fala, realmente eu preciso de algo menor que funcione bem e tranquilo. Então, acaba acontecendo. Eu já tive cliente que usava SAP, que implantou, e em algum momento a gente conversa e fala, tá muito caro isso aqui. Eles falam, realmente, você tinha uma expectativa de crescimento, você estabilizou, parou de fazer sentido você ter um SAP. Pega uma solução para o seu nicho, você vai pagar um valor bem menor mensal e pronto. Não que ele estava pagando muito de SAP, mas realmente que hoje você tem aí modelos de assinatura e tal, que acaba compensando, né? Que é a venda por escala. Então, se eu não tenho um motivo ali do SAP te dar um diferencial, é igual você falar, vou ter um carro muito bom, talvez para ficar indo daqui na padaria e voltando. Você pode querer, mas talvez você não precise de tanto. Exato. Enfim. Não, eu penso exatamente assim. Acho que entender para que você vai usar, né? Sim. E acho que o mercado SaaS é fundamental isso. E até para o próprio marketing, acho que trazendo um pouco isso, né? Porque hoje tem o que a gente vem... até um dos episódios a gente falou muito do eu acho. Eu acho que tem que fazer postagem todo dia. Eu acho que tem que fazer dancinha no TikTok. Eu acho que... Peraí, gente. O eu acho é um negócio assim... Não dá para usar o eu acho. Você tem que ter números. Você tem que ter uma pesquisa. O melhor é sempre entender o cliente, né? Então, dependendo do nicho, vai ter que fazer uma pesquisa para você poder entender o que o seu cliente quer. Um trabalho muito legal que a gente fez uma vez, que você comentou, a gente pensou num formato de pesquisa e a gente colocou o que seria uma SDR na época, ainda não tinha esse termo, talvez. E a gente colocou a moça andando com o Maps, com o Street Viewer,
vendo os prédios em áreas industriais, ela falou, essa empresa é legal, essa empresa... E marcando os nomes. Daí ela ligava para a pessoa, para a empresa, falando, a gente está fazendo uma pesquisa sobre sistema, se responder, você ganha um brinde. E você tem os clássicos, tô ocupado. Não, é por e-mail. Eu te mando o link só, depois você... Ela fazia, sei lá, 50, 100 ligações por dia, tinha umas 30 respostas. E na pesquisa, era realmente uma pesquisinha rápida ali, como se fosse um Google Forms, só com opções e tal. Então você fala, o tamanho da empresa, se usa sistema, quanto tempo. E lá pro final, você pretende trocar de sistema em breve e tal. Então a gente amarrava de uma pesquisa de 10 perguntas, a gente amarrava umas 3, 4 e já sabia, esse aqui é foco. E depois trabalhava uma reunião. Eu acho que a gente marcava 2, 3 reuniões mais ou menos por mês, e de 3 reuniões que ia, uma fechava. Olha que legal. Ele deu um retorno muito bom, e deu um retorno tão bom que a gente acabou parando de fazer pela capacidade de entrega na época. Então você fala, viu, não dá pra gente ficar nesse ritmo de... Você vê que coisa... É uma coisa cai naquela, você fala, viu, eu preciso entregar, o vender acaba sendo fácil. Então quando você tem aquela conversa, você traz uma bagagem, você consegue mostrar uma autoridade ali que você tá entendendo o que você precisa resolver, e ainda mais a gente, que eu comentei na época, postar com um valor ali que é acessível para a empresa, você está fechado com a empresa. E aí depois você tem que entregar. Então, que eu comentei, a gente não manda um consultor lá para se virar. Tem consultoria que vende projeto para depois contratar pessoas para implantar. Então, não, a gente já tem a estrutura nossa, tem um gerente de projetos que vai dar cara a tapa lá. Então, se eu fiz aquelas reuniões de início, eu vou acompanhar aquele projeto. Aí eu tenho o consultor lá que eu vou pedir para ele, faça tal coisa, mas eu que vou participar da reunião. Então, eu falo, eu falei que tanto tempo ia acontecer, eu vou garantir que isso aconteça. Aí você tem os viés, né? Mas o cliente não me entregou, mas o contador não mandou a planilha, mas isso e aquilo. E aí tudo vai sendo conversado, mas o cliente vê que você está junto. Ele vê que você é parceiro dele, está entendendo o caso dele, e melhor, você está de fato entregando alguma coisa de valor para ele. Então a gente sempre foi tranquilo nesse sentido e conseguiu ter essa proximidade com clientes, tanto que a gente tem o primeiro cliente da LabOne, está até hoje com a LabOne. Tem clientes de 2010, 2012 que continua com a empresa até hoje. Eu tinha um cliente de 2010 que a gente implantou, o pessoal lá era muito bom, eles dominaram, vamos dizer assim, as coisas e tomaram conta. Então eu falei, viu, do nosso lado tá tudo certo, qualquer coisa a gente avisa. Eu falei, beleza. Acho que isso de 2010 a 2014, mas eu nunca mais falei com eles. Acho que em 2020 pediram algum orçamento para melhorar, eu mandei, mas acabou não evoluindo. 2025 eles me mandaram, Luciano, agora nós vamos atualizar o sistema, vai ter a regra tributária, isso e aquilo e tal. Aí eu fui ver, eles estavam usando o que a gente entregou lá em 2010 e estava atendendo muito bem eles. Então, quando a gente pegou agora e falou, agora a gente vai para a nuvem, mas fez uma reforma, literalmente falando lá. Então, o servidor dele, que era aquele servidorzão no rack, foi para a nuvem e tal. Nossa, mudou muita coisa. E agora a gente até está camelando com algumas soluções de mercado. Falou, a gente colocou isso, mas precisa resolver e tal. Enfim, deu um barulho muito bom lá. Trouxe bastante coisa nova, bastante desafio. Agora a gente está evoluindo, mas enfim... Mas foi bacana. E é uma coisa que você fala, e aquele cliente, né? Como que tá? E no fim ele tava super bem lá, fazendo o que a gente tinha entregue na época. E, enfim, então você vê que existe aquele... Tanto do cliente olhar e falar, não, quando eu precisar disso, eu vou procurar o Luciano, vou procurar a LabOne, que eu sei que ele vai entender, ele acompanha de fato. Então tem muito disso. Eu acho que isso, você falando para os negócios, entender como trazer esse conteúdo que você está trazendo, que é super riquíssimo, e aplicar nos negócios, né? É claro, entender, faz sentido para o seu negócio? Então, assim, se é um negócio, como você falou, precisa escalar, uma outra necessidade. Mas a gente sabe que tem muitos negócios que às vezes é uma coisa assim um pouco mais boutique, que quer até se posicionar como boutique, que quer atender poucos clientes e atender bem. Então, assim, é riquíssimo esse conteúdo, né? Uma quantidade enorme de dicas aqui que dá pra gente começar a aplicar. Legal. E assim, eu vou até começar a fazer pro pessoal, vou começar a deixar pro pessoal as transcrições com os resumos, né? Os principais pontos chaves, que a gente até coloca. Sei. A gente escreve um artigo depois, mas eu vou começar a deixar também nos materiais, porque é muito rico, né? Então, ouvir a sua experiência, isso traz muito assim, que existem outros caminhos, né? A gente vamos respirar primeiro e vamos pensar se aquilo que a gente está vendo, se realmente faz sentido, ou se a gente pode buscar uma outra estratégia que vai fazer mais sentido para o negócio.
E, Luciano, tem um detalhe que você estava comentando que eu achei extremamente interessante, que é algo bem fora do mercado das consultorias SAP, né? Que vocês primeiro implantam e recebem depois. Isso, quando eu vi, eu falei assim, nossa, como assim, né? Porque quem participou de processo sabe quanto é investimento, quanto que é o trabalho e tudo. Então, conta um pouquinho a história de como você chegou e percebeu que isso era um melhor negócio. E até você tem, um pouco antes disso, o pessoal, na época, falava de valor fechado, né? Falava, mas é um projeto de valor fechado, porque tinha muita preocupação, que não comentei, queimou um servidor, quem que vai pagar por isso ou não, esse retrabalho, ou enfim. Então, muito cliente tem, é um valor fechado. Então, na minha visão na época, para você fazer um valor fechado, você tem que conseguir entender muito o que vai demandar ou não, o que aquele cliente vai te dar de trabalho ou não. Sim. A gente teve cliente que o financeiro trocou 5 vezes durante o projeto. Então, foi muito trabalho de retreinar a pessoa. Às vezes, a gente acabou treinando a pessoa para a operação e não para o SAP. Porque tanto que a gente estava junto ali sabendo, né, o que era. Então, você fala, tem cliente que fala, tem consultoria não, o valor é mensal até fazer o go live. É um risco para o cliente. O valor é fechado, é o risco para a consultoria. Aí no valor fechado, para correr esse risco, ela tem que ter uma gordura muito grande. Porque, atrasou tal coisa por causa do cliente, mas o valor é fechado. Então, acaba tendo aqueles mal-estar, né? E a gente teve um cliente que aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, que trouxe esse diferencial para nós, que o cliente contratou uma consultoria, ficou por 5 anos, pelo que eu entendi, tentando implantar o SAP e não conseguiram. Então, eles bateram em alguns desafios, vamos dizer assim, da operação, que não conseguiu, não sei entender exatamente o motivo, mas eles me trouxeram e falaram, a gente já tentou implantar por 5 anos, desistimos, terminou a relação, vamos dizer assim, né, com a consultoria, pegamos um outro software aqui que é de mercado e ficamos 2 anos com ele, mas também não está legal. E a gente quer voltar para a SAP, vimos o site de vocês, vimos alguns cases, falamos, a Labion talvez consiga o que a gente está querendo. E, de fato, eles precisaram de desenvolvimento, de integração, então precisava de uma coisa muito legal. Só que eles estavam muito com o pé atrás. Será que vai dar certo? Será que não vai? Para mim, estava super tranquilo a nível de projeto. Então, você fala, a base aqui é uma base Brasil, é uma base na Flórida. O Brasil vende e tudo que ele vende, ele manda para a Flórida. Flórida importa do mundo inteiro, empacota num container e manda para o Brasil. Chegou no Brasil, distribui. Então você fala, mas a operação é essa? É essa, mas tem imposto, tem precificação. Então a precificação, você tem que precificar um item que você nem tem no seu estoque ainda. Então, NCM, imposto de importação, tem muitos viés. Tem o tipo de vendas que cada um teria que ter uma licença. Então a gente conseguiu rascunhar um projeto com eles em algumas reuniões online. Rascunhou um projeto falando, é mais ou menos isso? Vai ser tanto. E eu senti ainda que eles queriam, mas estava ainda naquela que não era nem o valor. Era realmente será que vai dar? E aí, numa reunião, eu falei, quer fazer o seguinte? Era um projeto de 6 meses, mais ou menos, que eu tinha estipulado, 6 a 8 meses. Quer fazer o seguinte? A gente faz o projeto para você. Em vez da gente cobrar o projeto agora, a gente vai começar a cobrar o que seria uma sustentação agora. Então, a gente vai cobrar um valor mensal pequeno, como se fosse para ter um consultor disponível para você. O que você tiver de dúvida, aquele consultor atende. Isso é um diferencial nosso também. A gente tem grupo de WhatsApp com o consultor e o usuário-chave. Então, ele não precisa abrir um ticket. Ele manda ali, fulano, tal coisa. O consultor, na hora, já responde no WhatsApp mesmo. Traz uma proximidade e responde mais rápido. Sim. Do que você ter que abrir um chamado, abrir um ticket, esperar quem que vai cair para resolver. Então, isso é um diferencial. Daí eu falei para o cliente, a gente cobra essa sustentação mensal pequena agora de você, coloca um consultor ali, e a gente faz todo o projeto e já começa a testar. Então, um ponto é mandar para lá, a gente já cria as 2 bases, eu já faço mandar. Pode ser que precise de um detalhe ou outro, mas a gente vai ajustando eles. E para o cliente, ele falou, então nós vamos implantar, vamos resolver todo aquele trabalho, não vamos pagar nada agora, literalmente falando. Mas e as licenças de SAP? Eu falei, vamos colocar 2 licenças? Em vez de colocar as 20, 30 que você precisa, coloco só 2. Uma para o meu time trabalhar, uma para o seu time testar. Então a gente começou. Deu acho que 2, 3 meses, ele falou, Luciano, vamos colocar os usuários-chave. Colocamos mais 5 licenças, o pessoal começou a testar mais. E aquilo começou a funcionar. Então foi bom para ele, que não precisou correr um risco de já começar a pagar um valor de projeto e tal. E a gente entregou aquele projeto
desenvolveu o projeto, conseguiu validar e literalmente recebemos isso depois. E isso criou uma segurança para o cliente, né? E a gente falou, viu, não foi problema para nós, eu tenho a estrutura, eu tenho o time. Então você falou, pô, eu posso receber isso depois. Então até para a feira que a gente participou, para o RP Summit, esse ano a gente levou isso muito em destaque. Compre SAP, pague o projeto após o Go Live. Então ele só paga quando ele estiver faturando, literalmente falando, ó, fez o Go Live, tá faturando, o SAP tá funcionando, daí a gente começa a pagar o projeto. Então isso foi muito legal. Para mim, o valor que eu ia receber aqui, eu vou receber daqui a um ano, talvez, mas eu já começo a receber a sustentação. Tá, aquele consultor dando aquele suporte, tirando dúvidas. Hoje você tem os treinamentos online, então a gente já tem um treinamento online ali do zero ao básico. Então antes, num projeto, você tem que treinar os usuários no SAP. E com esse do zero ao básico, é um vídeo aula ali de 2, 3 horas que o usuário já aprende a usar. Então em uma semana a gente coloca o SAP para funcionar, ele fazendo o curso ali em vídeo aula, ele já aprende como que usa, como cadastra um cliente, cadastra um produto, faz um pedido de vendas e já começa a testar. E ele já começa a bater no que é o problema dele. Porque ele fala, viu, eu fiz um pedido. Ah, mas no meu pedido eu vendo kits de produtos. Então ele já vai para o consultor e fala, viu, como que eu cadastro um kit? Então já começa a dúvida que só aparece depois do projeto. Como ele já está usando, já está brincando com aquela base teste, então ele já começa a tirar as dúvidas. Então, quando a gente chega no momento do Go Live, o pessoal já está alinhado com o que vai ser, e até é engraçado que, durante o projeto, eles já começam a querer mais rápido. O próprio usuário, porque ele olha e fala, meu, isso aqui vai resolver minha vida. Então, nesse caso da importação, da integração de bases, quando a venda da Flórida vai emitir para o Brasil, eu sei tudo que eles estão mandando. Na base Brasil, eu tenho a conexão com a base da Flórida. Então eu sei tudo que eles estão mandando. Então eu consigo já montar essa nota fiscal de entrada aqui. Antes ela tinha que digitar essa nota. Daí ela manda para o despachante, ele precisa devolver todos os impostos da nota. Ele devolve um arquivo. Eu leio esse arquivo e deixo tudo pronto. Então eu falo, Luciano, eu poderia 2, 3 dias fazendo essa nota a cada 15 dias. E hoje é tudo automático. A nota vem com os itens que eu mandei, o despachante me mandou a planilha de imposto, você já importou aqui, já está tudo pronto, eu só lanço e autorizo a nota. Então, lógico, no começo, bate um imposto que não existe, bate uma coisinha ou outra, precisou ajustar algumas coisas. Mas hoje a gente está indo para um ano e pouquinho de operação, está redondo esse processo. Então, esse diferencial deu muita segurança para eles, a gente tinha tranquilidade que a gente conseguiria entregar aquilo, e para nós, assim, ele precisa, de fato. Então, se eu entregar isso daqui, eu recebo. Então foi muito no automático. Tipo, eu não tenho problema em fazer isso. E realmente é um negócio que consultorias, eu não vi nenhuma até hoje e tal, e a gente tá levando. Na feira eu tava até com medo de sofrer alguma represália, né? Eu falei, você não pode fazer isso. Mas enfim, é uma coisa que aconteceu. A gente não tem um foco em vender, a gente acaba tendo muita indicação e tal. Então você fala, viu, a LabOne no mercado de consultorias, a LabOne tá ali, deixa ela tranquila, a gente conhece, eles são gente boa, e a gente tá caminhando ali. Então a gente não tem agressividade com ninguém, nem de vendas, nem de roubar clientes, enfim, a gente tá indo tranquilo e as coisas estão acontecendo. E esse é um diferencial que a gente colocou, bastante gente na feira questionou, mas e aí como funciona tal, e foi bem bacana. Muito funcionou legal. Bem. É aquilo, você não tirou assim do acho, né? Eu acho. Você percebeu, né, que existia ali uma possibilidade, testou e validou, e isso tem funcionado. Porque realmente, às vezes, para o cliente, você encontrou meio termo ali, né? Que você está recebendo ali pela estrutura uma coisa, mas é uma coisa que é mais tranquilo para o cliente, e o cliente ele vai percebendo, ele vai tendo as pequenas vitórias ali, né? Ele tem uma pequena vitória, ele vai vendo o sistema funcionar, ele vai começando a ter mais confiança. E... Só um pouquinho. E aí o cliente vai tendo as pequenas vitórias, né? Ele vai percebendo, ele vai tendo mais confiança. Vamos dizer assim, e aí ele sente, nossa, funciona, é realmente... E aí ele começa a se animar a investir, né? Que eu acho que é uma das questões... E um ponto, quando você implanta o SAP, vamos dizer assim, até uma época eu pensava, você está trocando o coração da empresa, né? É tudo que controla a empresa, está tirando dali e colocando um novo, com tudo funcionando, como disse. E não é nem só a questão do valor, é a questão do tempo também, do esforço. Então, para essa empresa, não é o quanto ela pagou. Porque, por mais que a consultoria chegue e fale, não, vou devolver seu dinheiro, aquela coisa que a gente sabe que não tem,
Mas e os 5 anos que ela ficou tentando, o esforço do time, da empresa, tentando fazer acontecer e não acontecendo? Então, quando você vai vender um projeto de SAP, você vai implantar um projeto, não é só o número que você está cobrando. Me dá 100 mil, me dá 500 mil e está tudo certo. Você tem o tempo que você vai levar, as reuniões que você vai demandar, você tem todo um desgaste das pessoas em participar, explicar como é as coisas. Então, você tem consultoria, por exemplo, veio um consultor e começou a mexer. De repente, o consultor foi embora e veio outro. Começa tudo de novo, tem que explicar para ele. Então, o modelo 1, a gente já crescia muito bem com o modelo de gerente de projeto. O cliente fala com o gerente de projeto. O gerente de projeto distribui para o time. Então, o gerente de projeto sabe falar o termo técnico que o consultor precisa para entender aquela operação, sabe traduzir. Então, às vezes o cliente liga e fala, viu, estou com um problema no romaneio. O que é o romaneio? Então, um consultor pode falar, viu, eu não sei o que é romaneio. Então, tem que ter toda uma explicação. E a gente tem nesse meio de campo com o gerente de projeto, a gente chegou a ter 3, 4 gerentes de projetos implantando, né, cada um cuidando de 3, 4 projetos ali, e tem toda uma árvore abaixo deles. Então, quando eu vou fechar um projeto, eu olho e falo, bom, para esse projeto eu vou precisar dessa pessoa. E aí eu estruturo isso para me atender, para eu atender o cliente. Então quem está dando a cara a tapa sou eu. Se o consultor não entregou, eu preciso resolver com ele porque eu vou para a reunião com o cliente. Então acaba muito tendo disso. E é o que você comentou, o cliente está vendo o negócio acontecendo, está tendo uma tranquilidade daquela situação. Então você fala, pô, isso aqui está contornado, está acontecendo. Por mais que tenha problema, em todo lugar você tem problema, cada projeto você passa algumas coisas novas e tal, mas você está junto do cliente, o cliente está vendo que você está comprometido com aquela operação. Então isso faz muita diferença ali, tanto para você chegar e falar, pô, Luciano chegou, graças a Deus, vamos resolver e tal. Tem consultoria que eu sei que quando chega, você fala, nossa, o pessoal de novo vai enchendo o saco, vai ter que explicar tudo de novo. Então isso acontece. Eu fui bastante projetos assim, de outras consultorias, você vê as coisas e fala, meu Deus do céu, que dó do cliente de tá tendo que se sujeitar a isso, e aí eu entendo total. Então, para nós, é um prazer quando você chega e fala, nossa, Luciano, você é bem atendido, o pessoal conversa com você, você acaba tendo uma proximidade com ele. Então, nada como você conseguir entender e realmente você está disposto a resolver aquele problema. Então, acho que isso é muito legal. É o gerar valor. Você realmente gera valor. É o valor de pessoa, né? Que você tem ali, é a pessoa. Não é só, eu vendi, vou implantar e vou embora. E cada um com seus problemas. Então, realmente, você cria uma conexão e você fala, pô, isso aqui tá sendo bom para ele, de fato. Então, quando a gente vai fechar um projeto, você olha e fala, pô, eu vou conseguir fazer aqui ser um lugar melhor, vamos dizer assim. Então, realmente, você conseguir gerar um valor para ela. Falar, pô, com isso daqui vai ficar melhor. Então, a gente olhar aquilo e falar. E que nem eu comentei lá no começo, o SAP, ele é perfeitamente customizável. Então, por mais que aquela caixa que já vem pronta, que você pode colocar hoje, uma semana está usando, 2, 3 dias você está usando, mas ele é perfeitamente customizável. Então você fala, pô, mas eu preciso de tal coisa, eu recebo os pedidos pelo Mercado Livre, eu quero que entre automático. Então tudo isso a gente consegue estar fazendo. Mas do Mercado Livre, se for essa região, tem que ser uma transportadora, se for para aquela tem que ser... Então a gente consegue automatizar tudo isso. E quando o cliente olha e fala, então eu não preciso mais escolher essa opção, ele consegue entender o que é. E aí a gente nem está falando de IA ainda, né? Que hoje em dia você já joga no chat, ele vai resolver. Esse é um ponto aí que a gente está trabalhando já para entender como que a IA consegue ajudar ali sem alucinar, pelo amor de Deus, Sim. Porque é um sistema... Mas, enfim, você tem bastante coisa que você consegue ajudar. E aí é muito bacana, que a hora que o cliente olha e fala, não, esse aqui realmente gerou valor para mim, esse daqui fez diferença. Então isso é bacana. Acho que esse é o segredo dos 15 anos, né? Essa atenção aos detalhes aí, né? Sim. De observar realmente, observar o que o cliente precisa, ter esse tempo para... maturar uma solução. É a experiência, né, de mercado que você carrega, de negócio. Uma vez um cliente falou, viu... você não consegue treinar meu TI com tudo isso que você sabe? Eu falei, olha, é difícil, viu? Como que eu vou pegar aí 15, 20, né? 30 anos de tudo que eu vivi e, pô, não... Difícil. Mas é complicado. Mas não é dentro, cada um tem a sua história, tem seus momentos, tem a sua experiência, né? Então, é isso. Maravilha. Olha, agradeço muito você ter aceito o convite. Legal. Acho que é um conteúdo extremamente relevante, assim, para falar de solução mesmo. A gente está falando muita coisa do produto, né? De como a produto experiência do cliente, que é o que está muito em alta, né? Que vem muito junto do marketing. Que não adianta você querer vender uma coisa que não é tão boa, que não está alinhado com o que o cliente precisa, você tentar forçar a venda. Então, é realmente você ter tudo isso alinhado, né?
E eu queria que agora você aproveitasse esse momentinho para você vender o seu peixe, fazer esse resumo aí de como que a Lab One pode ajudar, quem vocês querem ajudar e também onde as pessoas te encontram. Site, rede social, enfim. Olha, acho que o principal nosso, a gente tem as redes sociais, que a gente não investe tanto o quanto poderia, talvez, criando conteúdos e tal, mas o nosso site, lab1.com.br, lab1.com.br, tem as informações, tem cases, agora a gente está trabalhando mais com o pessoal de marketing para colocar mais conteúdo ali e ter os links do canal do YouTube, Instagram, todos eles como Lab1 Consultoria. Então, eu acho que é isso daí. Se achar que faz sentido, tá com uma empresa, tá crescendo e o sistema é uma dor, acho que dá para ajudar. Com certeza a gente pode estar conversando, entendendo a sua dor e ajudando de alguma forma a melhorar a operação com o SAP. A gente tem um slogan que a gente fala, faça melhor do que nunca. Então, qualquer coisa que a gente vai olhar, a gente fala, pô, eu posso fazer melhor do que o que eu estava fazendo. E a ideia nossa é realmente a gente estar cada dia melhor. Então, faça melhor do que nunca com o SAP. Maravilha. Então, acho que é isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito feliz, muito bom. Tá revivendo coisas, tá contando coisas aqui, é bom pra gente. Não, muito conteúdo, feliz. Muito relevante. Espero que o pessoal tenha gostado. Com certeza, sim, pessoal. Eu vou pedir pra vocês, comenta aí o que vocês mais gostaram do episódio, o momento que vocês acharam mais impactante. Também tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloca também no comentário. E também, se você achar legal, tem alguém que você conhece que, poxa, a pessoa tem bastante conteúdo pra contribuir aí, trazer uma experiência de vida, trazer uma jornada, um negócio que ele conseguir desenvolver e tal, também comenta que a gente vai atrás. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Segue o canal, ativa o sininho e eu vejo vocês no próximo episódio. Até lá!